Olá pessoal, muito boa noite, estamos ao vivo. E aí, sexta-feira, quem vai estar ao vivo plena sexta-feira? Bolívar, obrigado pela foto, acabei de ver. Ia te perguntar para postar ela, depois eu falo contigo. Pessoal, muito boa noite, sexta-feira, aula 4, maravilha, maravilha. Quem está aí? Volney Mafra, obrigado pelo selo. Thiago Mendes, Carazinho. Hilda Maria Miller, Bolívar, tá aí na área. Quem mais? Rinaldo Jefferson Sampaio, boa noite. Quem mais? Margarete Cunha. Fernanda Antônio Fernando Matsuda, boa noite. Odirley Guadalupe. Erleson Reis, Michele Canteiro, obrigado pelo selo. Ney Bernardes, é isso? Bom, pessoal, muito bem-vindos a todos. Roberto Tatibana, Gislaine Schramm, Sandra Cordeiro tá na área, obrigado. Quem mais? Ana Paula, Piauí. Alessandra, obrigado pelo selo. Muito bem. Pessoal, muito boa noite. Obrigado pela presença em plena sexta-feira. Vamos trabalhar um pouco, vamos começar então. Fazer aquela nossa atividade peculiar de todos os encontros. Convidar a galera. Lembrar, hoje é sexta-feira. Vou chamar aqui. É só apertar no aviãozinho e escolher 20 pessoas. Glória da Costa, Marli, Mancila, Emília, Cássia, Lilian, Márcia Maciel, Cássia Munhoz. Tô chamando aqui a galera. Bernadette, Paula Dir. Pronto, 20. Feito isso, vamos lá então, pessoal. Nós estamos trabalhando essa série de 4 aulas até aqui, amanhã a última, estamos indo para a reta final, vamos rapidinho rever o que nós vimos. Estão lembrados da aula 1, aula 2, da aula 3? Todo dia eu estou trabalhando 4 pontos, quero que você anote esses pontos, quero que você estude. 4 pontos toda noite. Então, na noite 1, vocês estão lembrados? Tem que memorizar isso, tem que escrever, tem que olhar. Então, nós vimos na aula 1.1, geralmente aquilo que nós buscamos não está onde nós procuramos. Isso era o ponto 1. Ponto 2, nós vimos que os sofrimentos psicológicos, tipo medo, ansiedade, a sensação de não ser bom o suficiente, a insuficiência, que tudo isso vem de uma disfunção que existe no estado mental comum do ser humano. Esse era o ponto 2. Ponto 3, lembram que o objetivo de nós fazermos essa série de lives é justamente ajudar as pessoas novas que estão chegando nesse perfil entender do que nós falamos aqui. E nós falamos aqui dessa disfunção. Esse era o ponto 3 da noite 1. Como encontrar essa disfunção, como percebê-la em você, como se libertar dela. E nós estamos trabalhando isso também ao longo dessa nossa série. E o 4º ponto, nós vimos que sair dessa disfunção é o próximo estágio da evolução humana. E preste atenção que esse 4º ponto é o que nós vamos trabalhar profundamente hoje. Você vai entender como sair dessa disfunção e por que esse é o próximo estágio da evolução humana. Na noite 2, nós trabalhamos também 4 pontos. O primeiro ponto é a teoria da cognição de Santiago, que usamos a mesma capacidade que possuímos para imaginar coisas, para ter ideias, projetar objetos para criar objetos que nos auxiliem
para criar e para executar tarefas, nós usamos essa mesma habilidade para criar um eu à parte daquilo que nós somos. E isso já nos leva à conclusão de que se é um eu à parte daquilo que nós somos, não é o que nós somos. Então, lógico, é um falso eu. Nós criamos um falso eu. Esse é o ponto 1, da noite 2. Ponto 2, aquilo que você pensa ser é uma ilusão. Aquilo que você pensa ser não é quem você verdadeiramente é. Nós vamos aprofundar isso também na noite de hoje. Só que essa ilusão, ela se torna real quando você passa a acreditar nela. Por isso que a maioria de nós vive numa ilusão, que é a ilusão do falso eu, que é a disfunção que nós tínhamos falado na noite anterior. E nós vimos no ponto 3, na segunda noite, que essa falsa noção de eu, e nós aprofundamos isso muito ontem, se torna a base, o filtro que determina o modo como nós vemos as coisas, como nós vemos a nós, como nós vemos o outro, como nós vemos o mundo, como nós vemos as interações, como nós vemos os nossos relacionamentos. Essa falsa noção de eu, ela se torna a base, nós vamos aprofundar isso muito hoje, a base de todos os processos de pensamento. Aquilo que determina o modo como nós percebemos o mundo à nossa volta. E o ponto 4 da aula 2 foi que, por ser falsa, essa noção de eu se sente vulnerável, se sente ameaçado o tempo todo, e por isso ela é a causa dos nossos medos, da nossa ansiedade, dos nossos sofrimentos. Vocês acham legal fazer essa revisão sempre no início da aula? Boa noite, pessoal. Vocês acham interessante fazer essa revisão para a gente lembrar? Porque, como eu falei, todos esses conteúdos, eles são, na verdade, uma coisa só. É uma teoria dividida em 5 partes. Então, o que a gente faz? A Aline está dizendo, acho ótimo, Iria Chaves, muito bom, porque aí a gente constrói em cima disso. Lembram da noite de ontem, por exemplo, nossa aula 3, também vimos 4 pontos, tá? No primeiro ponto, nós vimos que a nossa vida pode ter um de 2 centros. Lembram? A casa na areia, que é o falso eu, ou a casa na rocha, que é a nossa essência. Isso foi ponto 1. Ponto 2, nós vimos que aquilo que está no centro, aquilo que estiver no centro da nossa vida, será a fonte da segurança, da direção, do poder e da sabedoria. Então, ontem foi profunda a aula. A nossa vida pode ter um de 2 centros. E é desse centro que emana a segurança, a direção, o poder e a sabedoria. Ponto 3, na noite de ontem, já estamos entrando no conteúdo de hoje, nós vimos que quando a nossa casa, identidade, é construída sobre areia, mente, nós buscamos a segurança, a direção, o poder e a sabedoria fora, nas coisas externas, nos outros, no ambiente. Por isso nós precisamos tanto da validação, do elogio, do afago, a nossa autoestima. Por quê? Porque nós dependemos disso para ter segurança, para ter poder. Nós dependemos do ambiente para afirmar aquilo que nós somos. Isso é disfuncional. No ponto 4, nós vimos que essa necessidade de afirmação externa do nosso eu cria uma ilusão de mudança. O que seria essa ilusão de mudança? Nós queremos mudar o externo, mudar as consequências, mas nós ignoramos a causa que cria essas consequências, que é essa noção de eu. Então, vamos lá, pessoal, fechar os comentários, vamos trabalhar. Vai ser muito profundo hoje, então pegue um copo d'água, tá? Pegue um copo d'água,
pegue o seu pincel, a sua caneta, vamos se fechar por esses próximos 45, porque hoje nós vamos começar a sair desse labirinto. Preste atenção. Só eu e você aqui, ó. Só eu e você. Se você... É uma promessa que eu estou fazendo. Eu raramente faço promessas assim enfáticas, mas se você entender o que eu vou explicar hoje à noite, nessa aula, você vai entender o que 95%, e isso é um chute, pode ser 99%, pode ser 98%, mas eu digo 95% das pessoas nunca entendem na vida. Então vale a pena você se agarrar e prestar muita atenção. Eu tiro os comentários para você não se dispersar, tá? Então fique aí conectado. Eu sei que logo o tédio pega, você diz, eu vou fazer outra coisa. 45 minutos, tá? Então o que nós estamos vendo aqui? Na sua vida, basicamente, se você conseguir criar 4 coisas básicas, essas 4 coisas vão mudar a sua vida. Primeiro, trabalhar a sua segurança. Eu expliquei ontem de noite em detalhes o que é segurança, não vou entrar nisso. Segundo ponto é o senso de direção. Então você tem que ter um certo grau de segurança. E segurança não é essa segurança que a gente às vezes busca. Segurança é o sentimento de valor próprio. É o sentimento que nasce quando você sabe quem você verdadeiramente é. Direção é você ter clareza do que você quer. Clareza, serenidade, paz, tranquilidade, você está trilhando o seu caminho. Poder é a capacidade que você tem de fazer aquilo que você quer fazer, de você caminhar a direção que você quer caminhar, de você não depender da opinião dos outros para tudo que você precisa. E a sabedoria é a coisa mais importante. E nós vimos que ontem de noite que essas 4 coisas elas nascem do nosso centro. Então você não precisa se preocupar com coisas externas, como as pessoas falam. Você tem que buscar um ambiente que te oportunize o crescimento. Então você se torna dependente do ambiente. A direção, poder e sabedoria, tudo isso nasce do seu centro. E o que é o seu centro? É a sua noção de eu. Então hoje nós vamos trabalhar esses 2 centros. Você vai entender a diferença desses 2 centros, que é a casa na areia e a casa na rocha. O que é verdadeiramente a casa na areia e a casa na rocha? O que é isso? E aí, cara, como é que eu faço isso? Vamos ver. Aí eu queria compartilhar uma imagem bem rapidinho, que isso seria interessante, mas o que seria? Vamos ver. Como é que eu faço isso? Vamos ver aqui. Não. Gente, olha como eu sou atrasado. Eu não sei compartilhar. Queria compartilhar uma imagem com vocês. Tá bom, deixa pra lá. Vou explicar, tá? O que aconteceu hoje lá no nossos stories? Se você olhar o meu story lá, você vai ver. Eu fiz uma perguntinha. Você acha que a sua casa, baseado na aula de ontem, é sobre a areia ou sobre a rocha? A gente teve 50 e poucos % dizendo que é sobre a rocha. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Preste bem atenção, porque eu quero que você repense isso. Ó, aqui ó, deixa eu ver. Ó, tá vendo aqui ó? As pessoas, 57% dizendo que era sobre a rocha.
e você vai se assustar. Então hoje nós vamos ver 4 pontos. Fique com o papel, caneta na mão. Eu quero clarear esses 2 centros, tá? Eu quero que você entenda quais são os seus 2 pontos de referência. Eu quero que você entenda qual é hoje o centro da sua vida e como você pode mudar esse centro. Quero começar a mostrar a você, vai ser hoje e amanhã, como transcender o falso eu. Como cavocar fundo e encontrar a rocha para construir a sua noção de eu, o seu centro sobre a rocha. Então, o que eu quero que você perceba logo de cara, de começo, tá? Lembra que eu falei ontem de noite, e isso é muito importante, por isso que eu fico repetindo, para que isso fique muito claro na sua cabeça. Você pode ter um de 2 pontos de referência. Então, o que seria a casa na areia? Eu comecei a falar sobre isso ontem. E o que seria a casa na rocha? Dessa parábola de Jesus, dessa interpretação que eu fiz. Não estou dizendo que ela é a única, mas dessa interpretação que eu fiz. A casa na areia é você viver na mente. Você viver identificado com a mente. E o que é a casa na rocha? Isso eu vou explicar depois. Primeiro, eu quero que você entenda o que é você viver com a casa na areia. Que é, tá? Que é provavelmente o que está acontecendo com você hoje. E a vida muda da noite para o dia, quando você entende isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já percebeu que existe uma voz na sua cabeça? Você já notou isso? Que tem uma voz na sua cabeça? Existe uma voz na sua cabeça. Você já percebeu isso ou não? Talvez essa voz esteja conversando nesse momento. Esteja dizendo algo para você nesse momento. Pense durante o dia de hoje. Essa voz, ela estava presente, você estava consciente dessa voz, você estava atento a essa voz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vá anotando isso. Ponto 1. Existe uma voz na sua cabeça. Ponto 2. Quem é essa voz? Existe uma voz na sua cabeça. Quem é essa voz? Você costuma observar essa voz? Ou você nunca tinha se dado conta de que existe uma voz na sua cabeça? Você sabe que existe uma voz na sua cabeça. Agora, provavelmente, você raras vezes prestou atenção a essa voz. E a minha pergunta para você é o seguinte: quem é essa voz? E por que eu pergunto isso? Veja se não é a mesma coisa com você. Eu sempre achei que eu era essa voz. Eu sempre pensei que eu era essa voz. A maioria das pessoas, a maioria de nós, pensa que é essa voz. Você já percebeu como isso é importante? Porque você acorda de manhã com essa voz na cabeça. Quando você deita para dormir, essa voz está ali. E muitas vezes você quer que ela se silencie porque você quer dormir, mas essa voz fica atazanando a sua paciência. Mas veja bem, se essa voz fica atazanando a sua paciência, se você quer calar essa voz, e se essa voz é você, por que você não cala ela? Por que você não silencia essa voz? Se essa voz é você. É que essa voz não é você. Essa voz, ela é como um parasita
que passou a viver dentro de você e que tomou conta de você. Isso é muito, preste muita atenção, porque isso é muito transformador. Então, o que é essa voz? Eu sempre pensei que essa voz era pensamento. E eu achava que essa voz tinha importância. Eu, pessoalmente, não sei você, mas eu achava que essa voz era importante. Por quê? Porque essa voz me ajudava a viver, a sobreviver, a me defender no mundo. Então, eu pensava que quanto mais eu pensasse, quanto mais essa voz se movimentava, quanto mais agitada essa voz, melhor. Porque eu pensava que isso era pensar. Mas, preste bem atenção, eu quero que você comece a observar essa voz. Essa voz, ela quase não tem importância nenhuma. Por quê? Porque é sempre a mesma coisa. Essa voz, ela é como uma vitrola. Se você observar, você vai perceber isso. A vida inteira, ela sempre fala a mesma coisa. Se você é uma pessoa preocupada, essa voz, ela sempre está projetando alguma coisa que vai dar errada. Por isso que você é uma pessoa preocupada. Se você é uma pessoa pessimista, não é que você nasceu pessimista. Essa voz é uma voz pessimista e ela sempre mostra alguma coisa que vai dar errada. Se você é uma pessoa otimista, essa voz sempre está tem que pensar positivo. É a mesma coisa. E o que é essa voz? Esse fluxo incessante de pensamento. O que é um fluxo incessante de pensamento? Você acorda de manhã e aí você começa a pensar e você pensa e o pensamento faz voltas e giros e giros e giros e você pensa. Muitas pessoas que têm isso que pensam muito, elas acharam um nome para isso. Pensamento acelerado. Então elas têm é mais ligeiro, o pensamento é mais ligeiro, então ele é acelerado. Enquanto que uma pessoa normal, esse pensamento faz 5 km por hora, o que tem pensamento acelerado faz 50 km por hora. Eu só não sei como que as pessoas conseguem medir a velocidade do pensamento para chegar à conclusão de que elas têm um pensamento acelerado. Por exemplo, qual é a velocidade do meu pensamento, dessa voz na minha cabeça, e qual é a velocidade do seu? Como é que eu sei que o meu é mais rápido que o teu? Para alguém te diagnosticar com um pensamento acelerado. Nossa, essa pessoa tem um pensamento acelerado. O que isso quer dizer? Tá entendendo? Então o que acontece? E aí de noite você chega aqui e no outro dia é sempre a mesma coisa. Essa voz, ela não é pensar. Você já vai entender por que isso não é pensar. Essa voz é um movimento mental. É um movimento mental. O que é um movimento mental? Deixa eu te fazer uma pergunta. É você que escolhe o que você pensa durante o dia? Você costumeiramente escolhe o que você vai pensar? Ou essa voz brota do nada? Ela aparece, é uma atrás do outro, é uma atrás da outra. E você nem sabe de onde vem, mas ela vem. Nossa, agora eu preciso fazer isso. E essa voz, ela diz, presta atenção, que eu sou importante, você tem que prestar atenção, presta atenção. E essa voz, ela suga toda a tua energia, todo o teu tempo. Essa voz não é pensar, porque pensar requer uma escolha. Eu agora vou pensar nisto, eu agora vou pensar naquilo. Essa voz era interessante, porque quando eu pegava um livro para ler, às vezes eu lia muita literatura, ficção. Aí às vezes quando a minha mente estava muito agitada, sabe o que eu fazia?
Eu às vezes lia 10, 20 páginas. E daí eu me dava conta que eu não sabia mais o que eu tinha lido. Eu não lembrava de nada, aí eu voltava e dizia, nossa, isso aqui eu lembro. Aí eu tinha que ler de novo. Por quê? Porque eu estava concentrado na leitura e de repente a voz veio, entrou, tomou a minha atenção do livro e eu continuava olhando para o livro, eu continuava lendo, mas o meu pensamento estava em outro lugar. Eu continuava lendo, mas enquanto eu lia, eu estava pensando numa outra coisa. Então isso não é um pensamento, isso é um movimento mental. E ele é involuntário. O que significa ser involuntário? Você não escolhe pensar esse movimento. Ele aparece. E ele é compulsivo. Por que é compulsivo? Tenta parar de pensar 10 minutos ou 5 minutos. Você não consegue. Você tenta, você fica um segundinho sem pensar, e aí essa voz volta e ela rouba a cena. Então nós pensamos que essa voz é pensar, mas não é. Ela é um movimento mental que nasce da onde? Ela nasce dos nossos condicionamentos passados. Presta atenção, porque hoje você vai aprender como se libertar dos condicionamentos passados. Mas você tem uma série de padrões mentais que são o condicionamento passado, e aí vem uma ação externa, um estímulo externo, e esse pensamento, que você chama de pensamento, é uma reação do seu condicionamento ao estímulo externo. Por isso que nós não conseguimos crescer muito na vida. Por quê? Porque nós vivemos identificado com isso aqui, e quando vem um estímulo externo, alguma coisa de fora do ambiente, esse estímulo ele age sobre os nossos padrões mentais, e esses padrões mentais é que escolhem a resposta que nós damos a esse estímulo. É uma reação condicionada. Aí se vier o mesmo estímulo amanhã, você dá a mesma resposta. Se vier um estímulo diferente, é uma resposta diferente, mas sempre condicionada. Então, entender isso é o ponto de partida da transformação. Então, o que é essa voz na sua cabeça? Essa voz é um movimento condicionado e recorrente. Por quê? Porque é sempre a mesma coisa, que é uma reação automática aos seus padrões mentais, que é o seu condicionamento passado. E essa voz, observa o que essa voz faz ao longo do dia. Essa voz, ela está sempre avaliando. O que eles estão falando? Será que estão falando de mim? Nossa, olha, eu tenho que terminar isso até 5. Ela sempre está avaliando, comparando. Olha como ela está bem vestida, olha como ele está bonito. E olha eu, meu Deus, que vergonha. Julgando, mas eu sou inútil mesmo. Por que eu fui falar isso? Culpando, você se culpa e você se rotula. Eu sou um inútil, eu sou incapaz. Ou o contrário. E o que ela geralmente faz? Ela geralmente relembra o passado, está relembrando o passado, pode ser o passado imediato, o que aconteceu há 1 hora atrás, o que aconteceu ontem, o que aconteceu, sempre está trazendo o passado ou está projetando o futuro. O passado é ressentimento, é culpa, é mágoa, é saudade. O futuro geralmente é preocupação, ansiedade, medo. Então a voz, ela chama a atenção
por essas coisas. Ela cria uma notoriedade, ela se faz notar com essas coisas, como se isso tivesse alguma importância. Então, esse é o ponto 1 da nossa aula de hoje, que eu quero que você escreva. Qual é o ponto 1? Existe uma voz na sua cabeça, existe uma voz na nossa cabeça. E essa voz é um movimento condicionado e repetitivo, que é uma reação automática dos nossos padrões mentais. Mas presta atenção, não acredite em mim, não acredite numa palavra que eu falo. Faça o teste. Ouça essa voz, para ver se isso é verdade. Se ela realmente é inútil, se ela é desnecessária. Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez que você entendeu isso, eu quero que você preste atenção para uma coisa mais importante ainda. A maioria de nós está tão identificado com essa voz dentro da nossa cabeça que nós nem percebemos que ela existe. Se você é novo, se você já participa do clube, se você fez mentoria comigo, você já sabe. Mas se você é novo ou nova, provavelmente você nunca se deu conta dessa voz. Porque eu já tinha, gente, eu já tinha me formado em filosofia, eu já estava fazendo pesquisas muito mais profundas, e eu nunca tinha percebido essa voz. Eu achava que isso era a coisa mais normal do mundo. Até que eu descobri que não é, que essa voz é uma disfunção, que essa voz é a mente condicionada, que ela é um movimento mental. E se você entender, e se você observar isso, você vai perceber que você é possuído pela mente. Você não tem uma mente, a mente que te tem, ela te arrasta de um sofrimento, de uma ansiedade, de um medo, de uma preocupação para outra. Tudo tempo, energia que você poderia usar para construir coisas grandiosas. Então, o que eu quero que você entenda? Além de ter uma voz, eu quero que você observe o quanto essa voz te domina. Por quê? Porque quando nós não temos consciência disso, se você não tem consciência disso que eu falei nessa meia hora até aqui, você provavelmente é que nem eu era no passado. Você acredita que você é a sua mente. Essa é a disfunção. Você acredita que você é essa voz. Isso é o falso eu. Essa voz é a voz do falso eu. E essa é a disfunção que nós falamos no início da aula. Por quê? Aí você diz assim, mas por que esse pensamento ele é repetitivo? Porque o condicionamento, que é o conteúdo da mente, do qual esse pensamento, esse movimento mental emerge, ele é condicionado pelo nosso passado. O nosso condicionamento, ele é fruto da nossa formação, da nossa cultura, dos nossos antecedentes familiares, e isso é importante. Isso é importante, mas nós não somos isso. Ter uma história é legal, ter conquistas do passado é legal, você ter história da sua família é legal, mas nada disso é quem você é. E quando você não percebe isso, quando você não tem consciência sobre isso, você passa a acreditar que você é esse pensamento. Você passa a acreditar que você é a história que você acumulou no passado. Isso que é a disfunção. E quando isso acontece, preste atenção porque isso tem impacto profundo na sua vida. Porque quando isso acontece, o núcleo central de toda a atividade mental passa a ser esse pequeno conjunto de pensamentos, esses
pensamentos que você coletou sobre você, sobre experiências que você viveu, sobre coisas que as outras pessoas disseram ou fizeram contigo. E esses pensamentos, eles criam certas emoções. Eles criam tristeza, alegria, negatividade, positividade, pessimismo, otimismo. E aí você junta o pensamento com a emoção e você extrai uma noção de eu. Eu sou triste, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa infeliz. Também, como é que eu posso ser feliz? Olha o que aconteceu comigo. Olha a minha situação. Como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso ter paz vivendo uma história que nem a minha história? Quer dizer, você cria uma história, você cria um roteiro na sua cabeça baseado no que aconteceu no passado e você você interpreta e reinterpreta esse passado, essa história, a vida inteira. É disso que nós precisamos nos libertar. Você não é essa história. Você não é esses padrões reativos, repetitivos, persistentes. E pasme, você vai se chocar como é muito mais importante, você vai ver isso daqui a pouco e mais intensamente ainda amanhã, como é simples você se libertar de tudo isso. Como é simples você se libertar, mas se você não entende isso, você não vai conseguir. Então você certamente tem aquela história que eu tinha, eu pensava, eu sou incapaz. Meu Deus, eu nunca vou conseguir nada. Como que eu quero conseguir? Eu nem tive condições de estudar direito. Eu tive que parar de estudar. E aí eu olhava as outras pessoas que estavam fazendo faculdade. E eu pensava, meu Deus, eu não tenho chance contra eles. E aí eu lembrava do que minha professora dizia e eu era burro. Porque, preste atenção. Eu tinha 6 anos e meio. E eu nunca tinha colocado um pé numa escola. E aí eu comecei, que meu aniversário é em julho, eu comecei em março, antes de completar 7 anos, 6 anos e meio, eu comecei a ir na escola. Só que eu não falava português. Eu comecei a ir para a escola aos 6 anos e meio, sem saber falar português. Eu só falava alemão. E aí, como é que tu vai querer competir com as pessoas? Todo mundo tirava onda, tirava sarro de mim, porque eu não sabia falar e falava tudo errado, tudo atravessado. Ainda hoje eu falo mal, falo errado. E isso tudo era uma história que eu assimilei, que eu era burro. Por quê? Porque as pessoas falavam isso de mim, e eu era uma vítima. Como é que eu vou competir com essas pessoas? Mas você pode, talvez, de repente, ter uma interpretação oposta. Você pode pensar que você é o máximo. Isso não faz diferença. Por quê? Porque quando nós nos identificamos com o passado, nós nos fechamos em torno dele. E quando nós nos fechamos em torno do passado, nós criamos essa noção de eu baseada no passado. E essa noção de eu, essa entidade, toma posse de nós. E você passa a reviver o passado. Só que essa entidade não é você. É aquilo que eu falei na aula 1 e na aula 2. Na aula 2, mais profundamente, é o falso eu. O que é o falso eu? É uma noção de eu que você criou. E o que isso significa, o falso eu? Esse é o ponto 2. O que eu quero que você entenda? Quando você diz que você não é capaz, quando você diz que você não tem chance, quando você diz, nunca nada deu certo, quando você diz todas essas coisas que você diz na sua cabeça, que eu sei que era a mesma coisa. Quando você fala essas coisas, você precisa entender que não é você que está falando isso. Não é você. É o seu falso eu. É
essa identificação com o passado que fica criando essa história. Então, por que eu posso falar com tanta precisão sobre o que acontece com você? Porque aconteceu comigo. E por que eu sei que o que aconteceu comigo acontece com você? Porque o falso eu, a estrutura dele é a mesma em todo mundo. Se você entender o que eu estou te explicando, você pode ler qualquer pessoa, o falso eu, e a sua vida muda por causa disso. A única coisa que muda é o conteúdo do falso eu. O conteúdo varia de uma pessoa para outra. Você pode se achar o máximo. É o conteúdo, o máximo é o conteúdo. Mas o se achar é a estrutura. Então, algumas pessoas se identificam com sofrimento e outras se identificam com sucesso. E elas têm sucesso, mas o próprio sucesso cria sofrimento. Então, todo falso eu funciona de acordo com a mesma estrutura. E lógico, eu não vou conseguir aprofundar isso porque eu quero mostrar para você como se libertar disso. Mas o que eu estou falando aqui é só a pontinha do iceberg. Mas o que você realmente precisa entender é que o falso eu de uma pessoa difere apenas na superfície em relação à outra. Mas no fundo, eles são todos iguais. E de que maneira eles são iguais? Eles existem à custa de duas coisas: identificação e separação. Você se identifica com uma coisa e você se separa do resto do mundo. Quando você se identifica com o seu passado, você se separa, você se torna um fragmento isolado no espaço. Você não tem mais conexão com ninguém. Por quê? Porque você se identificou com aquilo que você não é. E o que nos une a todos é aquilo que nós somos em essência. Então pense o seguinte, o que cria a nossa insegurança? Eu falei antes de insegurança, de direção, de poder e de sabedoria, que é o nosso alvo, o nosso objeto aqui. O que cria a insegurança? Quando nós vivemos por meio de um eu construído pela mente, que se constitui disso que eu expliquei, dos pensamentos e das emoções, o nosso centro, se você está identificado com o falso eu, o seu centro, a base da sua identidade, ela é precária. O que é precária? É frágil, é vulnerável. Por quê? Porque todos os pensamentos e todas as emoções, por sua própria natureza, eles são precários, eles são instáveis, eles são efêmeros, eles mudam o tempo todo. É o que nós falamos ontem, é como a areia, a casa na areia. E no que isso resulta? Isso resulta no seguinte, presta atenção, que aí você vai começar a entender. Isso resulta no fato de que todo falso eu está continuamente lutando pela sobrevivência. Você está sempre se defendendo. Ou seja, por um lado, você está tentando se proteger. Por um lado, você está se enchendo de escudos para se proteger. E por outro lado, você está tentando aumentar o seu tamanho. Essa é a luta do falso eu. E para isso, você precisa de um oposto, que é o outro. Então existe eu e existe o outro. Existe eu e existe o outro. E é muito fácil você achar que o outro é o seu inimigo. E o outro, às vezes, é o ambiente, às vezes é a circunstância, às vezes é o passado, às vezes esse outro é a própria vida. E você acha que a vida, o mundo, o universo está contra você. O eu conceitual, o falso eu, que é um eu feito de ideias, ele não consegue sobreviver sem um outro conceitual. Ele precisa ter um inimigo, um adversário. Ele se reforça
através do inimigo. Você já percebeu quando você briga com alguém? Quando você se desentende com alguém? Como você reforça a sua posição? Tipo, agora eu preciso mostrar, chega, a partir de agora vai ser assim. Porque, quer dizer, você reforça a sua falsa noção de eu. É por isso que nós gostamos tanto de conflitos, de dramas, de desavenças. Nós gostamos disso. Nós fingimos que não. Mas olha como você se torna vivo quando você sofre, quando você se envolve num drama. Então tudo isso que eu expliquei aqui é só a primeira parte. É assim que funciona a vida quando o seu centro é o falso eu. Quando você se identifica com o falso eu. Mas preste bem atenção. Eu disse que a maioria de nós acha que nós somos a voz na cabeça. Nós achamos que nós somos essa voz. A pergunta é a seguinte: mas se eu não sou essa voz, quem eu sou? Existe algo a mais além dessa voz? Se eu não sou a voz na minha cabeça, se eu não sou meu passado, se eu não sou meu pensamento, quem que eu sou? É a casa na rocha. Para entender isso, nós precisamos cavucar um pouco mais fundo. Você pode dizer, eu já entendi, tem a voz na minha cabeça, ela realmente faz tudo o que você falou e tudo mais, mas o que existe além disso? Se eu não sou a mente, eu sou o quê? Então deixa eu trazer, para você entender isso, deixa eu trazer um pouco de filosofia para nossa live, mas não vou te encher o saco com filosofia. Porque talvez você nunca tenha ouvido falar sobre um filósofo chamado René Descartes, filósofo francês. Mas com certeza você já ouviu alguém dizer: penso, logo existo. Já ouviu? Já ouviu dizer penso, logo existo? Da onde veio isso? Quer dizer, se eu penso, eu existo, então eu sou meu pensamento. Descartes foi um filósofo francês que queria separar tudo o que não pudesse ser comprovado pela razão e jogar fora. E só guardar aquilo que pode ser provado pela razão. Por isso ele é considerado o pai da filosofia racional. Então ele queria separar a verdade da ilusão. E como tu sabe o que é verdade? Aquilo que pode ser provado 100%. E aí ele é considerado um dos últimos enciclopedistas. O que é um enciclopedista? Que tinha domínio sobre todo o conhecimento existente até então. E aí, fazendo essa análise, ele concluiu o seguinte: se eu penso, eu devo existir. Essa foi a conclusão final que ele chegou. Então, se eu penso, eu existo. Ele equiparou existir com pensar. Só que mais tarde, outro filósofo chamado Jean-Paul Sartre, refletindo sobre a conclusão de Descartes, ele chegou a uma conclusão mais profunda do que Descartes. E é ali que eu quero chegar. Então, o que acontece? Qual foi a conclusão de Sartre? Sartre diz o seguinte: nós temos aqui a ideia de que se eu penso, logo existo. Então, pensar é existir. Só que Descartes, refletindo sobre isso, ele disse o seguinte: a consciência que afirma eu penso não é a consciência que pensa. O que isso quer dizer? A consciência que afirma eu penso, que diz eu penso, não é a consciência que pensa. Então, o que ele quer dizer? Esse é o ponto 3. O que ele quer dizer? Ele está querendo dizer o seguinte:
quando você está pensando, que é aquele movimento que eu falei antes, e quando você tem consciência de que você está pensando, essa consciência, ela não faz parte do pensamento. Se você entender isso, você vai começar a dar saltos meteóricos na sua vida. Por quê? Pense o seguinte, imagine que isso aqui é a voz na sua cabeça, tá? A minha pergunta para você, e eu quero que você faça o teste ao longo da semana, a minha pergunta para você é a seguinte, você consegue observar a voz na sua cabeça? Você consegue observar a voz na sua cabeça? Ok, se você observa a voz na sua cabeça, então existem duas coisas. Existe aquele que observa e existe a voz na sua cabeça. Então, a voz não é a que observa a si mesma. Quando você, é o que Sartre disse, quando você está consciente da voz na sua cabeça, essa consciência não pode ser a voz. Ela é uma dimensão diferente. Então, veja o que nós temos aqui. Nós temos duas coisas. Nós temos o pensamento e nós temos a consciência que você consegue ter do seu pensamento. E o que isso quer dizer? Se não houvesse, preste bem atenção, isso é muito importante, fixa aqui comigo, porque é aqui que nós chegamos ao que amanhã à noite vai transformar a sua vida, mas você tem que entender isso aqui. Preste bem atenção. Vamos supor que você ainda pense, mas eu sou a voz na minha cabeça. E se você não está entendendo nada, continue assistindo. Uma hora, a rocha se rompe. Se não houvesse nada superior ao pensamento, se não houvesse nada em você maior que o pensamento, você nem saberia que você está pensando. Como você sabe que você está pensando? Se você fosse o seu pensamento, você nem saberia que você está pensando. Eu vou explicar com um exemplo. Imagine que você está dormindo, tá? Está dormindo e você, olhos fechados, e você está sonhando. Quando você está dormindo e sonhando, você não tem como saber que você está sonhando. Você está sonhando, mas você não sabe que você está sonhando. Para saber que você estava sonhando, você precisa o quê? Você precisa despertar. Você precisa acordar. Opa, tinha um pesadelo. Estava sonhando. O que eu estava sonhando? Qual era o meu pesadelo? Quando você está sonhando, você está imerso no sonho. E você não tem consciência de que você está sonhando. Tanto é que, se você tem um pesadelo, você pode começar a gritar, você pode começar a chutar a outra pessoa, você começa a suar, você sofre no pesadelo. Por quê? Porque ele é real, porque você está imerso nele. Quando você acorda, desperta, que bom que foi um pesadelo. Agora você tem consciência de que você estava sonhando. Então, o que significa? Sem despertar, você está sonhando e não sabe que você está fazendo isso. Se não existisse nada além do pensamento, você seria como uma pessoa que está sonhando. Você estaria pensando, mas você nunca teria consciência sobre o que você está pensando. Você estaria tão identificado com cada pensamento que você viveria como esse cara que está sonhando e que está vinculado a cada imagem que tem no sonho. Agora, o chocante. A maioria das pessoas, muitas pessoas, eu era assim, provavelmente você é assim, a maioria das pessoas vive assim. Você vive tão imerso no pensamento
que você nunca para pensar sobre o que você pensa. Então você vive num pesadelo, mas você nunca para e se pergunta, isso é real ou eu estou só delirando na minha cabeça? Você tem essa capacidade, você tem essa consciência, você pode pensar sobre o seu sistema de pensamento. Você não precisa viver preso no pensamento. Você está entendendo o poder disso? A maioria das pessoas quer dizer para você, entre na sua mente e mude suas crenças, seus hábitos mentais. Existe uma maneira mais fácil. Torne-se a consciência. Torne-se a luz que observa os seus condicionamentos, os seus padrões mentais. Aí você é a luz e você tem o pensamento. Aí você não é mais preso no pensamento. Você não está mais preso. Você não é mais o pensamento. Você é aquele que pensa. Agora sim, se você não está gostando do que você está observando, você muda isso. Você muda isso. Agora, enquanto você está preso, sonâmbulo, identificado com a sua mente, com a voz na sua cabeça, você passa sem consciência, continuamente recriando a mesma realidade. Então, o que eu quero te dizer aqui? Presta atenção. Você só sabe que você está sonhando, seja isso um sono bom, seja isso um pesadelo, quando você desperta. Ou seja, quando outra dimensão da consciência aparece. Então, resumindo, existe em você a consciência e existe a mente. São duas coisas diferentes. Muitas pessoas talvez vão dizer, mas isso não é possível separar pensamento e consciência. Não é possível para elas, porque elas estão identificadas com o condicionamento. O que é o próximo estágio da evolução humana? Qual é o próximo estágio? É você separar consciência e pensamento. Porque você tem consciência. Eu vou aprofundar isso muito amanhã, para você entender isso. E aí, o que é o despertar? Esse é o ponto 4. O que é o despertar? É o ponto 4 da nossa aula de hoje. O que é o despertar? Despertar, e isso é o que você precisa fazer, eu vou explicar isso amanhã de noite. Despertar é você separar consciência de pensamento. Casa na areia, casa na rocha. Por que a consciência é a casa na rocha? Quando você se identifica com a mente, você perde essa noção. Mas quando você retoma a consciência sobre o seu movimento mental, você ainda tem a habilidade de pensar, mas você não se identifica mais com o pensamento. Você não é mais o pensamento. E esse despertar é o fim da disfunção humana. E esse despertar é o novo estágio da evolução humana. O despertar, presta atenção, despertar não é um novo sistema de crenças. Você não precisa acreditar em nada. Não é uma religião diferente. Não é uma ideologia. Não é uma mitologia. Ele só é uma coisa. O fim da identificação com as crenças, com as ideologias. A mudança é mais profunda do que o conteúdo da nossa mente, do que os nossos pensamentos. Imagina você sendo uma lagarta. E aí você sente o cansaço. Seu corpo não consegue se levantar 1 centímetro.
Você se arrasta por aí. E você não faz a mínima ideia de que se você passar por um processo da metamorfose, você se torna a borboleta. Você pode passar por um estágio semelhante, que é o despertar. Você se libertar dessa carcaça pesada dos seus condicionamentos. Você se libertar dessa carcaça pesada do seu passado. E você fazer parte dessas pessoas que vão libertar os seres humanos também dessa carcaça. Porque presta atenção, você é luz. Você é uma luz. Você é uma luz. A vida é uma luz. Você é uma luz. Você é uma luz no mundo. Jesus disse isso. Vós sois a luz do mundo. Sabe que ele diz, mas qual o sentido se essa luz, a lamparina é colocada debaixo da mesa? Então o que adianta você ser uma luz, você ser a essência, a consciência? Nós vamos aprofundar isso amanhã à noite. Se você não lembra mais disso. Então como é que você passa por esse estágio da evolução? É isso que nós vamos ver amanhã à noite. Amanhã vai ser o nosso último encontro, é sábado, não se distraia, tá? Nós vimos 4 pontos hoje, amanhã nós vamos ver mais 4 pontos, você está vendo que nós estamos avançando, amanhã é o grande finale. Vai ser transformador, então esteja conosco amanhã às 20h30, mesmo sendo sábado. Se tranque no seu quartinho e vamos para cima. Tamo junto.